O Aragorn estava no pônei saltitante por acaso, ou ele já sabia que o Frodo ia aparecer lá? Se ele não tinha sido avisado para esperar, como ele apareceu bem na hora certa? Foi pura coincidência? Fica no vídeo que eu vou te contar tudo. Está chamando muita atenção para si, Senhor Monteiro. Aragorn estar lá naquele momento salvou a vida dos hobbits. Se ele não tivesse aparecido, um anel e toda a Terra-média poderiam ter se perdido. Mas a verdade é que não foi um encontro ao acaso. Frodo e os seus amigos não estavam esperando por ele, mas o Aragorn já estava envolvido nessa história há muito tempo. Para a gente entender o motivo de ele estar no pônei saltitante, primeiro precisamos lembrar que Aragorn e Gandalf já estavam de olho no Um Anel fazia décadas. Eles passaram anos caçando Gollum para tentar descobrir mais sobre o paradeiro do anel. Aragorn cresceu em Valfenda depois que seu pai morreu. Durante um tempo, Elrond escondeu dele a sua verdadeira identidade, mas quando chegou aos 20 anos, Aragorn descobriu quem ele realmente era. A partir daí, ele assumiu seu papel como líder dos Dúnedain do Norte, os guardiões que protegiam as terras que antes pertenciam ao antigo reino de Arnor. Como líder dos Montarazes, ele levava suas responsabilidades a sério, e uma delas era garantir a segurança daquela região. Foi nesse contexto que Aragorn e Gandalf se tornaram grandes aliados. Eles se conheceram cerca de 62 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis e logo perceberam que tinham o mesmo objetivo: proteger os povos livres da Terra-média. Gandalf sempre teve um carinho especial pelo condado e sabia que os hobbits eram mais importantes do que pareciam. E com o tempo, à medida que ele começou a suspeitar mais sobre o Anel de Bilbo, essa necessidade de proteger o condado só aumentou. Por isso, Aragorn e seus Montarazes passaram anos vigiando a região em segredo. Ele conhecia Bree como a palma da mão e, por andar sempre por ali, ficou conhecido como Passo Largo. Seu jeito reservado fazia parte do disfarce, mas ele sempre estava atento ao que acontecia por perto. E claro, além da missão, Aragorn também devia gostar da boa cerveja do Pônei Saltitante, um dos poucos lugares aconchegantes daquela época difícil. Durante quase 17 anos, ele ficou de olho na área, pronto para agir se algo acontecesse. Então, quando Frodo chegou em Bree, o Aragorn já estava lá e não apareceu do nada. Estava apenas cumprindo o seu papel de guardião, como sempre. Depois que Gandalf começou a suspeitar do Anel de Bilbo, Aragorn entrou de cabeça na missão de caçar Gollum. Às vezes ele fazia isso ao lado do Gandalf, outras vezes sozinho. Ele foi longe, chegando até Mordor nessa busca. Isso já mostra o nível de confiança que ele tinha em Gandalf. Afinal, ele deixou sua única família e o amor da sua vida em Valfenda para seguir um palpite de um mago por 17 anos. No fim, Aragorn conseguiu capturar Gollum e o entregou aos elfos da Floresta das Trevas. E depois disso, ele voltou para o oeste e retomou suas funções como guardião do condado. No dia 1º de maio, ele se encontrou com Gandalf no Val, um dos poucos acessos ao condado pelo leste e sul. Naquele momento, Aragorn já estava sabendo de tudo. Frodo tinha o anel, Gandalf explicou que ele sairia do condado no final de setembro e que o próprio mago ficaria mais um tempo por perto. Além disso, os Montarazes estavam protegendo a região e os elfos estavam com o Gollum. Parecia que tudo estava sob controle. Com isso, Aragorn decidiu tirar umas semanas de folga. Para onde ele foi exatamente, isso é um mistério.
Tolkien não dá detalhes, mas como rei no exílio, ele tinha muitas responsabilidades. Talvez ele tenha ido resolver alguma coisa importante, ou até voltado para Valfenda para ver a Arwen. Se for isso, dá para entender. Ele já imaginava que tempos difíceis estavam chegando. Mas onde quer que ele tenha ido, uma coisa é certa, ele não ficou sabendo de nada do que aconteceu. Quando voltou, descobriu que tudo tinha desandado. Os Cavaleiros Negros estavam à solta, caçando o anel. Os hobbits já tinham saído do condado, mas ninguém sabia por onde. E o pior, o Gandalf simplesmente sumiu. O que o Aragorn podia fazer? Como sempre, ele agiu rápido. Com Gandalf fora do jogo, sua prioridade passou a ser proteger Frodo e levá-lo para Valfenda. Mas tinha um problema, ele não sabia exatamente qual era o plano de Frodo. Gandalf sumiu antes que pudessem acertar esses detalhes, e os próprios planos de Frodo já tinham saído do controle com a perseguição dos Cavaleiros Negros, e o fato de que seus amigos já sabiam de tudo e tinham planejado a fuga por caminhos inesperados, como a Velha Floresta e as Colinas dos Túmulos. Sem nenhuma outra informação, Aragorn fez o que parecia mais lógico. Ficou de olho na Estrada Leste, esperando que os hobbits passassem por ali. Fazia sentido. Eles ainda deveriam estar indo para Valfenda, e aquele era o caminho mais direto, apesar de ser bem exposto. Ele também deixou os Montarazes vigiando o Val, e de fato houve uma batalha ali contra os Cavaleiros Negros poucos dias depois. Enquanto isso, Aragorn encontrou um esconderijo perto da estrada atrás de uma cerca-viva e ficou vigiando. Quando finalmente viu 4 hobbits saindo das Terras Baixas, ele soube que a sua espera tinha acabado. Mais tarde, quando conseguiu falar com eles em particular no Pônei Saltitante, ele mesmo contou essa história. Eu estava atrás da cerca-viva essa noite, na estrada a oeste de Bree, quando vi 4 hobbits saindo das Terras Baixas. Bom, o Frodo não gostou nada da abordagem do Passo Largo. Não vejo que interesse meu nome tem para alguém em Bree, e ainda preciso entender por que isso lhe interessa. Passo Largo riu e disse que estava procurando um hobbit chamado Frodo Bolseiro, que queria encontrá-lo rapidamente. Ou seja, Aragorn estava no Pônei Saltitante porque tinha seguido Frodo até lá. Ele estava escondido atrás de uma cerca-viva, viu os hobbits passarem e decidiu segui-los. Agora, tudo isso poderia ter sido evitado se Barliman Butterbur tivesse simplesmente se lembrado de entregar a carta de Gandalf. Se os hobbits tivessem recebido a mensagem, saberiam exatamente quem era Aragorn e ficariam atentos a ele. Mas isso também significaria que teriam saído do condado meses antes, o que poderia ter feito com que perdessem completamente o encontro com Aragorn, enquanto ele estava em sua misteriosa jornada. De qualquer forma, Aragorn estava em Bree à espera de Frodo e os outros hobbits, não porque ele recebeu alguma instrução específica de Gandalf para isso, mas justamente porque não recebeu. Ele sabia que Gandalf não era do tipo que abandonava suas responsabilidades, e como o mago tinha dito que acompanharia os hobbits, Aragorn, pensando rápido, concluiu que teria que assumir essa tarefa e guiar os hobbits para Valfenda ele mesmo. Esse momento antecipa o que acontece depois da Ponte de Khazad-dûm. Gandalf era o mais próximo dos hobbits e atuava como seu protetor no mundo além do condado. Mas quando ele não estava lá, quem assumia esse papel era o Aragorn. Como vamos saber se esse Passo Largo é amigo do Gandalf? Não temos outra opção senão confiar nele. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!
Mas para onde está nos levando? Para Volfenda, Sr. Gandalf. Para a casa de Elrond.